Boa tarde a todos e a todas. Damos por aberto a nossa sessão extraordinária da Comissão da Saúde para tratar sobre o projeto de lei do Executivo, número 19.044 de 2024, de autoria do prefeito Topázio Neto, que dispõe sobre a internação humanizada no município de Florianópolis e da outras providências. O projeto foi avocado por mim em regime de urgência urgentíssima. E vamos direto à análise do projeto. Antes disso, senhora, alguém gostaria de manifestar o seu voto de vista? Não, acho que é importante deixar o seu registrado primeiro. Ok, então vamos lá. Preliminarmente, cumpre destacar que compete a esta Comissão de Saúde deliberar acerca de matérias que versem, dentre outros assuntos, sobre saúde pública no município, nos termos do artigo 39, inciso 5 do Regimento Interno. O projeto guarda relação com a saúde pública municipal em geral, na medida em que trata sobre a internação humanizada de pessoas com dependência química e ou transtornos mentais. Diante da justificativa apresentada junto ao projeto e dos fatos de notório conhecimento no que diz respeito ao aumento exponencial de pessoas em situação de rua em Florianópolis, urge a necessidade da adoção de medidas legais que promovam a recuperação do bem-estar, da vitalidade e, acima de tudo, da dignidade dessas pessoas, além de garantir o convívio harmônico de todos em sociedade. Assim, resta evidentemente a necessidade da presente matéria. Quanto à execuibilidade da política pública apresentada, imperioso destacar que os requisitos contidos no artigo 3º deverão ser observados rigorosamente, em especial a autorização de médico responsável e a comunicação ao Ministério Público e à Defensoria Pública nos casos de internação involuntária. Por fim, esta relatora não vislumbra óbices relativos ao mérito da matéria e reforça que o êxito da política, ora pretendida, somente será alcançada, tanto na sua legalidade quanto no mérito, se os equipamentos públicos a serem ofertados funcionarem de forma exemplar, de modo a garantir a recuperação dos indivíduos tutelados por esta lei, respeitando todas as garantias individuais e os direitos fundamentais constitucionais. Diante do exposto, meu voto é favorável ao projeto em tela. Vereadora Carla, você trouxe o seu voto de vistas, por gentileza? Trouxe, vereadora Pri. Obrigada, boa tarde, colegas Renato, Claudinei, vereadora Tânia, Pri. E não nos assiste, né? Porque nós não estamos ao vivo. Só para dizer, portanto, que é um voto de vista ao mesmo projeto, 19.044 de 24, e que o relatório, considerando as comissões concomitantes, inclusive comissões ainda em andamento e não finalizadas, o relatório fica um pouco prejudicado em relação a toda a tramitação que poderia ser apresentada, de modo que eu vou para análise também. O projeto de lei de iniciativa do Executivo de Florianópolis, que trata da, entre aspas, humanização da internação, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, consta que esta lei se aplica a todos os cidadãos que estejam em situação de rua em Florianópolis, o que é discriminatório, higienista e contraria toda a regulamentação da matéria e direitos dos segmentos populacionais que são objetos da proposição, tais como crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, população em situação de rua e usuários de droga. Além de a pessoa estar em situação de rua, ela também precisa se enquadrar em uma das seguintes situações, abre aspas, dependência química crônica com prejuízo à capacidade mental, ainda que parcial, negritamos. Segue as aspas, em vulnerabilidade que venha a causar riscos à sua integridade física ou a de terceiros, devido a transtornos mentais pré-existentes ou destaque, causados pelo uso de álcool ou de drogas e, segue aspas, pessoas incapazes de emitir opiniões ou tomar decisões. Inciso do parágrafo 3º do artigo 1º. Ainda, vereadora Pri e demais colegas, que o artigo 39 do nosso regimento, conforme destacou a vereadora Pri,
verse sobre a autorização do Legislativo e do município em tratar sobre a saúde pública, é importante a gente destacar que o município não possui competência para legislar em matérias de assistência social, como se verifica pela decisão do STF da ADI 6559, julgada em 2021, sendo que a proposição em tela também viola o princípio federativo e transgride leis gerais relacionadas. 1. Ao tratamento de usuários de drogas previsto na Lei 13.840 de 2019. 2. Ao modelo assistencial em saúde mental previsto pela Lei 10.216 de 2001. E 3. A Política Nacional da População em Situação de Rua, regulamentada pelo Decreto 7.053 de 2009. E outras regulamentações e normas gerais que não podem ser contrapostas no exercício da competência legislativa supletiva. Não pode o legislador municipal, a pretexto de legislar sobre interesses locais, suplementar a legislação federal ou estadual de ordem geral, ou invadir a competência legislativa destes entes federativos. No que tange ao mérito da proposição, é necessário destacar que a luta antimanicomial combate a ideia de que se deva isolar a pessoa em sofrimento mental ou em abuso de drogas em nome de pretextos de tratamentos baseados nos preconceitos. Antes da reforma psiquiátrica, abre aspas, o Brasil tinha o maior número de parque manicomial da América Latina, com cerca de 100 mil pessoas internadas, conforme destaca estudos da Fiocruz. O movimento da reforma psiquiátrica resultou na aprovação da Lei 10.216 de 2001, por meio da qual se estabelece a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da política de saúde mental, através do fechamento dos hospitais psiquiátricos e abertura de novos serviços comunitários e de participação social no acompanhamento da sua implementação. Os Centros de Atenção Psicossociais, ou CAPs, são centros no atual modelo de assistência à saúde mental. No lugar do isolamento preconizado pelo modelo manicomial, os CAPs, em conjunto com outras unidades de apoio a resistências terapêuticas e centros de conveniências, priorizam o tratamento territorializado, com base comunitária, que não prive o convívio social e famílias daqueles que acessam ao serviço de saúde mental no SUS. A última inspeção realizada pelas comunidades terapêuticas em 2018 identificou violações de direitos em todas as 28 unidades inspecionadas em 11 estados do país, entre elas trabalho forçado, supressão de alimentação, privação de sono, violência física praticada contra os internos. Além disso, é importante destacar a contrariedade do projeto de lei em várias leis e regulamentos federais. Item A. A Lei Federal 13.840 de 2019. Primeiramente, é importante dizer que a proposição cria uma categoria inexistente na legislação federal, chamando aqui de internação humanizada. As leis federais existentes trabalham com as figuras de internação voluntária, com consentimento, involuntária, sem consentimento, e compulsória por determinação judicial, sendo essa última prevista nos tratamentos de pessoas com transtornos mentais apenas. A Lei 13.840 obriga o cumprimento da Lei 10.216 quando se trata de pessoas com transtornos mentais. Portanto, o protocolo e regras previstos na Lei 10.216 prevalece, sendo a internação de pessoas com transtornos mentais apenas. A proposição se limita ao tratamento de pessoas em situação de rua, a proposição em tela do prefeito. Porém, a lei federal não prevê essa restrição, pois objetiva o tratamento de qualquer usuário dependente de droga, esteja ou não em situação de rua. Destaca-se a lei federal, artigo 23A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente a internação em unidades de saúde e hospitalares. Inciso 1. Articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população. Parágrafo 1º.
caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento no âmbito nacional. O fator de discriminação referente à internação involuntária dos dependentes químicos, somente porque se encontram em situação de rua ou em extrema vulnerabilidade, carece de fundamento e razoabilidade, razão pela qual afronta o princípio da igualdade, sendo destituído da razoabilidade, pois não se vislumbra fundamento plausível para essa diferenciação. Destaca-se que a Lei 13.840, expressamente no seu artigo 8º-A, diz que compete à União formular e coordenar a execução de políticas nacionais sobre drogas, competência que está evidentemente invadida sobre esta proposição em tela. A prioridade na lei federal é de acompanhamento ambulatorial para usuários de drogas e não a internação, conforme disposto no inciso 2º do artigo 23A. Deve haver meios alternativos à internação, sendo essa a última modalidade usada como tratamento apenas quando houver a impossibilidade de alternativas terapêuticas. Somente é indicada a internação se os recursos hospitalares se mostrarem insuficientes e não como método ou política pública para tornar a rua mais limpa, como parece ser o real propósito do projeto de lei, posto que é seletiva e higienista com foco apenas na população em situação de rua. O projeto ignorou a regra expressamente prevista na lei federal supracitada, no sentido de que a pedido de internação involuntária deve ser realizado preferencialmente por familiar ou responsável legal do dependente químico e, negrita-se, apenas na absoluta falta destes, por setor público na área de saúde, na assistência social, com exceção de servidores na área de segurança. O projeto também não prevê a comunicação de internação involuntária, que a comunicação de internação involuntária seja realizado pelo sistema informatizado único, como previsto na lei federal, o que permite que esses documentos de internação sejam confeccionados em papel e que seu acesso seja limitado e que o Sistema Nacional de Políticas de Droga e o próprio modelo de cooperação entre os entes federativos para a defesa de saúde. A proposição ainda não garante o sigilo das informações, como prevê a lei federal, nem que seja realizado mediante ao plano individual de atendimento, como determina a lei federal. Diante a omissão da proposição em relação aos instrumentos, equipamentos e orientação da Política Nacional de Drogas, já regulamentada pela União, não é demais dizer que a proposição visa atender uma demanda pública de acesso e fruição ao espaço público e não a melhoria da saúde daqueles e daquelas que visam internar. Item B. Direito da população em situação de rua. O projeto contraria o disposto da Política Nacional da População em Situação de Rua e a Política Municipal de Atendimento à População em Situação de Rua pela Lei Municipal 8.750 de 2011, que não prevê qualquer tipo de internação voltada para essa população, sendo que a abordagem visada na proposição se contrapõe às suas diretrizes e mecanismos que impõem a participação social na elaboração da avaliação das políticas públicas voltadas para esse segmento, bem como ações que buscam diminuir estigmas sociais, a violência e a violação de direitos a esses segmentos. Destaca-se ainda o Decreto 7.053 de 2009, no seu artigo 6º, sobre que são diretrizes da Política Nacional da População de Rua. Inciso 6º. A participação da sociedade civil por meio de entidades, fóruns e organizações da população em situação de rua na elaboração, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas. Inciso 7º. Incentivo e apoio à organização da população em situação de rua e sua participação nas diversas instâncias de formulação e controle social. Inciso 10º. Democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos. Além disso, a proposição em tela foge dos objetivos da política nacional, posto que se utiliza de um estigma da população em situação de rua, desacompanhada de indicadores sociais e de ofertas de serviços, nem mesmo dos existentes disponíveis para a implementação da proposição.
tendo a proposta potencial de promover a violação dos direitos da população em situação de rua, sem qualquer canal de denúncia e fiscalização das ocorrências. Destaca-se ainda sobre o Decreto Supra. Artigo 7º. São objetivos da Política Nacional de População em Situação de Rua, inciso 4º, produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a rede existente de cobertura aos serviços públicos à população em situação de rua. Nesse sentido, destaca-se a Portaria 3.088 de 2012 do Ministério da Saúde que, artigo 2º, constituem diretrizes para o funcionamento da rede de atenção psicossocial. 3. Combate a estigma e preconceito. 6. Diversificação de estratégia de cuidado. 8º. Desenvolvimento de estratégia de redução de danos. 12º. Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e necessidades decorrentes do uso de drogas. Ainda é importante considerar o aumento da população em situação de rua durante e após a pandemia, especialmente numa cidade em que o custo de vida é elevado, com destaque para a moradia, o custo do aluguel, e que não desenvolve nenhuma política efetiva de habitação de interesse social há muitos anos. Item C. Pessoa com transtornos mentais e internação. Pessoas portadoras de transtornos mentais devem ter seu atendimento realizado conforme dispõe a Lei 10.216 de 2001, que prevê em seu artigo 4º, parágrafo 3º que, abre aspas, a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e não pode ocorrer em instituições com características asilares. Nesse sentido, elaboro aqui, e daí fica para quem acessar o sistema visualizar melhor, uma tabela comparativa entre a proposição em tela e a Lei 10.216. Na proposição em tela, o artigo 6º versa sobre o tratamento deverá desenvolver os aspectos psicossocial, físico, nutricional, integrativo e intelectual. Na Lei Federal 10.216, o seu artigo 2º diz que o tratamento de regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência, psicológicos, ocupacionais, de lazer, entre outros. Na proposição em tela, o prazo máximo de internação é de 90 dias. Como se fosse suficiente para qualquer pessoa, este prazo já está em situações de reinserção social. A Lei Federal de 2001 fala-se que não há prazo para alta médica a pedido médico ou do familiar responsável. Essa lei federal diferencia a internação voluntária, involuntária e compulsória. Verifica-se, portanto, que a proposição fere vários dispositivos da Lei Federal 10.216. Item D. Incapacidade civil e internação. O projeto traz o termo incapacidade, porém é necessário dizer que a incapacidade não se presume. Ela é prevista em lei ou reconhecida judicialmente. O Código Civil prevê que as pessoas absoluta ou relativamente incapazes sejam considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos apenas. Neste caso, a pessoa precisa estar representada para poder praticar atos da vida civil. Já os relativamente incapazes precisam estar assistidos por outras pessoas. Para os maiores de 18 anos, a capacidade é regra, presumida até que se prove o contrário. Portanto, a incapacidade relativa deve ser decretada judicialmente, nomeando curador e delimitando os limites da sua curatela. Ainda é certo que a internação de adultos e crianças ou adolescentes não pode se dar no mesmo ambiente, o que a proposição não prevê. A proposição, apesar de visar o atendimento de incapazes de pessoas em situação de rua, parece desconhecer as premissas e consectários legais dessa figura jurídica. A proposição não traz qualquer elemento
que garanta os direitos da criança e adolescente nesse atendimento ou serviço. Portanto, atua de forma a propiciar violação de incapazes ou mesmo de pessoas capazes que podem ser tratadas como se incapazes fossem de maneira equivocada. E ao mesmo arrepio da lei, posto que a proposição não traz qualquer restrição de idade nessa abordagem, internação humanizada. Inclusive, prevê de maneira equivocada e capacitista a incapacidade civil. Neste contexto, o projeto de lei mostra-se discriminatório em relação às pessoas com deficiência ao prever o termo capacidade mental parcial, notadamente capacitista, posto que, a rigor, as pessoas com deficiência não são mais consideradas incapazes, devendo sua capacidade relativa, se existente, ser declarada judicialmente como determina o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Além de toda a afronta às leis, decretos e portarias assinaladas acima, a proposição ignora sua rede de atendimento e equipamentos públicos disponíveis no município para internação. Conforme tramitação do requerimento número 413 de 2023, de autoria desta vereadora, o número de vagas de acolhimento disponíveis para a população em situação de rua se divide em 1. Quanto aos serviços e contratos e quantidade de vagas e acolhimentos encontram-se distribuídos da seguinte forma: Passarela da Cidadania, 250. Irmandade Manuel Galdino, 40. Hotel 2S, 101. Já em relação aos serviços próprios, Casa de Acolhimento do Centro, 20 vagas. Casa de Passagem do Centro, 25 vagas. Casa de Capoeiras, 30 vagas. Neste contexto, é necessário reforçar que a Lei 13.840 de 2019 prevê que, abre aspas, é vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras, bem como que a Portaria 3.089 de 2011 do Ministério da Saúde prevê que o CAPS, como central da RAP, Rede de Atenção Psicossocial, sendo previstos CAPS 1, 2, 3, AD e AD3 para atendimento que discrimina todos os necessários e aplicáveis para a cidade de Florianópolis, posto que possui mais de 200 mil habitantes. A aplicação do CAPS de suas estruturas e políticas é uma reivindicação antiga na cidade e que quem trabalha com a RAP mostra-se insuficiente para atender a demanda atual e a gerada pelo projeto, que desvirtua e desconsidera toda a política da rede de atenção psicossocial, sua estrutura e pessoas existentes para realizar esse tipo de atendimento. Consta da recomendação conjunta da Defensoria Pública e Defensoria Pública de Santa Catarina o seguinte trecho: a cidade possui apenas 2 CAPs AD, que já enfrentam grandes dificuldades para atender as demandas regulares para a população geral pela falta de estrutura e de pessoal, além de estarem situados em locais de difícil acesso à população de rua, como os bairros Estreito e Pantanal, não havendo qualquer dispositivo na área central onde se concentra a maior parte do coletivo, o que configura obstáculo ao tratamento. Também não há equipamento especializado para o atendimento nas regiões sul e norte da ilha, sendo de notório conhecimento o número significativo de pessoas em situação de rua que se concentram especialmente nos bairros de Canasvieiras e Ingleses. Considerando o empenho do município para atender a população em comento, são necessários ainda esforços para se garantir um atendimento 24 horas por meio da ampliação dos atendimentos do CAPS para atender aos finais de semana, feriados e noite, o que não ocorre até o presente momento. Segundo a mesma recomendação, Florianópolis não dispõe de Programa Habitacional de Inclusão à População em Situação de Rua Crônica, nem aderiu ao Programa Moradia Primeiro do Governo Federal. Não dispõe sobre uma política municipal que oferte condições de autonomia financeira e de enfrentamento para a pobreza por meio de inserção laboral, como prevê a Lei Federal 14.821. Não dispõe de um protocolo intersetorial de atendimento à população em situação de rua. Não dispõe de
espaço de convivência e ressocialização para a população em situação de rua em atividades durante o dia. Não dispõe de unidade de acolhimento suficiente. Não dispõe de serviços residenciais terapêuticos, mesmo que sendo obrigada a dispor de serviços por meio de ação civil pública da Defensoria. Porém, ainda não cumpriu a decisão. Além disso, o consultório da rua atualmente se desloca uma única vez por semana durante um único turno, o que, evidentemente, é insuficiente para atender a demanda da população em situação de rua e o Centro de Referência Especializado à População em Situação de Rua do município, que funciona por meio de uma estrutura inadequada e não atende o objetivo proposto pela legislação, posto que, abre aspas, não permite a permanência da população em situação de rua durante o dia e não desenvolve qualquer tipo de oficina, espaço coletivo de reflexão ou atividade de convívio e socialização, além de apresentar uma equipe há muito tempo defasada que não tem condições de absorver a demanda para encaminhamentos sociais. Com base na situação precária de atendimento e assistência social e a saúde da população em situação de rua acima relatada e as diversas ilegalidades e inconstitucionalidades, a recomendação conjunta do município de Florianópolis tem por objetivo impedir a internação psiquiátrica como política pública em desfavor da população em situação de rua, como previsto na presente proposição. A partir disso, o levantamento inédito que segue em anexo no sistema, realizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, divulgado recentemente no dia 29 de janeiro de 2024, buscou identificar estratégias, diretrizes e ações adotadas pelos municípios catarinenses para organizar a assistência de pessoas com necessidade de tratamento, cuidados específicos em saúde mental, por meio do qual indica várias orientações aos municípios catarinenses, mas nenhuma voltada à internação ou à população em situação de rua apenas. Diante do exposto, voto pela inadmissibilidade da matéria. Obrigada, vereadora Carla. Mais alguém teria algum parecer para trazer? Vereador Renato, vereador Claudinei? Não, vereadora Tânia também não. Como vota a vereadora Tânia? Eu voto com a relatoria da vereadora Carla. Vereador Claudinei? Presidente e demais vereadores, no início nós deparamos, vereador Renato, com uma crítica muito pesada, na minha opinião, e injusta, com relação ao prefeito Topázio, que não tomava nenhuma providência com relação aos moradores em situação de rua em Florianópolis. Então o prefeito enviou esse projeto. Eu acho que esse projeto, vereador Renato, é uma resposta que o prefeito realmente ele tem interesse, ele quer mudar essa situação. Eu acho que esse projeto é o começo para a gente dar o pontapé para que isso possa, lá na frente, a gente encontrar uma solução definitiva. Então eu voto com o relatório da relatora. Obrigada, vereador Claudinei. Vereador Renato? Eu voto com a relatora Pri, até porque o próprio projeto que estamos aprovando aqui hoje, ele garante que não há um confinamento. A qualquer momento que a família entender que ele precisa ser retirado do tratamento, é uma questão de forma imediata. Se não for retirado, ele tem 90 dias para ser tratado. Então, não tem nada que possa desabonar o trabalho do prefeito e o tratamento realmente humanizado para quem está precisando dessa situação. Obrigada, vereador Renato. Eu sigo com o meu voto no meu parecer. Então, foi aprovado o parecer da relatora presidente Pri Fernandes. Antes de finalizar, somente para colocar aqui amanhã nós não teremos Comissão da Saúde. A nossa próxima reunião da comissão vai ser quinta-feira da semana que vem, dia 22, e eu peço que todos os vereadores e vereadoras que tenham projetos para ser relatados ou que tenham vistas, tragam para a gente poder dar continuidade. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação? Vereadora Carla? Não. Vereadora Tânia? Vereador Claudinei? Não. Vereador Renato? Então, damos por encerrada a nossa reunião de comissão.